Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nosso Deus, né? Que nos permitiu estarmos mais um domingo aqui na casa dele, no culto, cultuando a ele. Embora, como já foi falado, muitos estão doentes, né? Muitos estão resfriados. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, porque a gente não pode parar. Nós estamos orando pela vida do nosso pastor também, sabendo que Deus está cuidando, que Deus está operando na vida dele, sabendo que o Senhor está no controle da situação. Como já foi falado, é difícil a gente chegar num lugar, né? Ver um parente da gente assim, ali, e a gente quer cuidar, quer abraçar, quer estar ali tratando, mas a gente não pode. Mas Deus está no controle da situação. Deus está tomando conta de tudo. E eu creio que nós vamos ter um culto de ação de graças ainda pela vida do nosso pastor. É porque nós sabemos que não é difícil, mas Deus sabe. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de João, capítulo de número 2. É um texto que eu gosto muito, mas quando eu parei essa semana para ler, para meditar nesse texto, um texto muito conhecido, o Senhor falou algo diferente na minha vida, que eu quero compartilhar com os irmãos. Aleluias. A partir do verso de número 7, nós só vamos ler o verso de número 7. Segundo João, capítulo de número 2, que vem falar as bodas em Caná, a água feita vinho. João 2, 7. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E encheram até o topo. No livro de Crônicas, a partir do verso de número 6, quando Salomão termina de edificar o templo do Senhor, ele ora a Deus sobre algumas situações, e no finalzinho ali o Senhor responde a oração de Salomão. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, o Senhor nos ensina o princípio de todas as coisas, que é a oração. Que é estarmos num relacionamento sério com o Senhor. Um relacionamento edificado na palavra de Deus. Um relacionamento onde nós seguramos na mão do Senhor e falamos: eu não vou largar. Apesar da situação, aos nossos olhos, à nossa vista, parecer que não tem como, que não tem jeito, que não tem solução. Quando nós seguramos na mão do nosso Senhor Jesus, aleluias, nós passamos a confiar. Nós passamos a declarar, a clamar, como o pastor já disse aqui, que isso, o Senhor estava passando, então um cego ouviu e começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa foi a oração dele, clamar pelo nome do Senhor Jesus. Ele orou dessa maneira. Quando nós não temos forças, quando nós não sabemos falar, nós temos que gritar o nome do Senhor Jesus. Nós temos que chamar a atenção dEle. Senhor, olha para a minha vida. Senhor, olha a minha dificuldade, a minha situação. Ele sempre está nos olhando, mas às vezes a gente tem que buscar, irmão, buscar chamar a atenção de Deus. Está tão bom às vezes a vida da gente. A gente está tão tranquilo. Às vezes Deus nos coloca numa situação para a gente enxergar que nós somos dependentes dEle. Que o relacionamento com Deus, a gente não pode deixar Deus de lado. O relacionamento com o nosso Senhor Jesus, a gente não pode esquecer dEle. Nós temos que nos lembrar que é Ele que cuida das nossas vidas, de tudo que está em nossa volta.
Nós declaramos, eu amo o Senhor, mas só na hora do bem bom, só na hora do que a gente está feliz. Eu já falei uma vez aqui, é nessas horas que a gente nem lembra dele. É nessas horas que a gente passa de lado da nossa Bíblia e ela continua fechada, ela permanece fechada. É nessas horas que a gente passa perto da frente da igreja, a gente não fala um Deus abençoe. É nessas horas que a gente encontra o irmão, muitas das vezes a gente pula para outra calçada. É nessas horas quando a vida da gente está tranquila, está boa, o que a gente faz? Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso buscar mais, porque está tudo do jeito que eu quero. Então o Senhor nos coloca numa situação que a gente se sente oprimido, que a gente se sente muitas vezes, o Senhor está me castigando, o Senhor está me deixando assim, sem ter o que fazer. Muitas das vezes Ele vai nos deixar assim, porque para a gente reconhecer, meus irmãos, que o nosso relacionamento com o Senhor, a gente não pode esquecer dEle, a gente não pode deixar Ele de lado, a gente não pode falar, Senhor, eu não preciso de você. Ao contrário, Senhor, nós precisamos sim, nós somos dependentes sim, Senhor, nós queremos mais de Ti. Então abra o seu coração, rasga o seu peito, se derrama na presença dEle. Não precisa ser neste culto, mas na sua casa, quando você estiver orando. Parou até de orar. Quando você estiver jejuando, parou até de jejuar. Quando você estiver ministrando sozinho pela rua, isso não acontece mais. A gente está tão acomodado na situação que nós estamos vivendo, que às vezes dentro da nossa casa a gente não dá um glória a Deus. A gente não canta um hino mais. A gente não senta mais na mesa para orar. O amor de muitos já estão se esfriando. A gente não coloca o prato na mesa, não fecha os nossos olhos, não agradece pela comida, não agradece pelo café, não agradece pela família. O esfriamento está começando dentro dos nossos lares. Como que a gente vai adorar o Senhor dentro da casa dele, se dentro da nossa própria casa a gente não faz isso? Mas quando o Senhor aperta, quando o Senhor coxa, quando o Senhor muitas das vezes puxa a orelha, quando o Senhor pega assim e dá uma lapada, aí a gente quer despertar, e a gente quer clamar, a gente quer exaltar. Irmão, não estou falando nada disso por causa da situação, não. Estou falando que a nossa vida é assim. O Senhor nos chama a atenção para que o nosso relacionamento seja vivo, seja pleno, seja notório pelas pessoas aí fora. Porque quando as pessoas olham para a nossa vida, sabe o que elas querem enxergar em nós? O brilho do Espírito Santo, a graça de Deus, o poder do Senhor Jesus sobre nós. As pessoas querem olhar para a nossa vida e ver que nós somos diferentes, apesar do momento de luta, do momento das incertezas, de dificuldade. Olha só como ele está vivendo desse jeito. Está tudo difícil, mas ele ainda tem um sorriso no rosto. Está tudo complicado, a nossa vida está de ponta cabeça, mas a graça do Senhor nos envolve de uma certa maneira, que a gente confia nele. Então a gente vê a situação difícil, erga a nossa mão e fala: o Senhor está no controle, então eu vou adorar. O Senhor está no controle, então eu vou exaltar. O Senhor está no controle, eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou muitas vezes me lamentar, mas o meu coração está voltado para Ele, na certeza que o nosso Deus vai fazer, na certeza que Ele vai realizar, na certeza que o milagre vai chegar, porque é o Deus que nós vivemos, aleluia, o Deus que nós ministramos, Ele só quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer nos socorrer, aleluia, no momento da nossa angústia. Ele quer fazer por nós, mas nós deixamos Ele de lado. Ele quer curar a nossa vida, Ele quer dar aquilo que a gente pede, mas o nosso relacionamento com Ele às vezes está tão fraco.
O nosso relacionamento com Ele tem tantas coisas que nos impedem de sentirmos o cheiro de Deus, o aroma, o perfume do Espírito Santo. E é bom quando a gente sente, né? É bom quando a gente entra no culto, os louvores começam a ser tocados, a vida, o nosso corpo começa a se arrepiar, o Espírito Santo começa a passar do nosso lado, a gente começa a pular, a chorar, a se entregar. É o cheiro da presença, é o cheiro suave. Mas para isso, para a gente conseguir sentir esse cheiro, essa presença, a gente tem que ter uma vida plena com o Senhor. E sem conhecer Ele, não tem como a gente viver dessa maneira. Sem a gente buscar na palavra dEle, ter um entendimento da palavra de Deus, conhecer o nosso Deus por completo. A gente não vai conhecer por completo, mas o completo aqui na nossa humanidade. A gente vai saber discernir, diferenciar. Quando nós chegamos perto de alguém que tem a presença de Deus, ou no culto a pessoa começa a pular, a gente é tocado pelaquela presença e a gente se entra no ritmo, pula junto, canta junto, grita junto, exalta junto, é uma comunhão. A palavra diz que no livro de Atos, quando Jesus foi assunto aos céus, Ele disse: permanecei em Jerusalém. E no capítulo de número 2, a palavra diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo uma mesma coisa. Eles estavam concordando, que estavam orando, clamando, exaltando, cantando hinos ao Senhor. Então a palavra diz que de repente vem um vento veemente e impetuoso. É a presença do Espírito Santo, porque todos estavam orando junto, cantando junto. Então tem que ter uma união, aleluia. Ei, tem que cantar junto, tem que orar junto, tem que cantar junto, tem que andar junto, senão não tem como. Jesus subiu mas disse: ei, não vou deixar vocês sozinhos, mas permaneçam na minha presença. Não, eu não vou abandonar vocês, eu vou, mas o Espírito Santo vai descer. Mas permaneça orando, permaneça exaltando, me buscando, procurando a me conhecer, aleluias, procurando andar comigo, fortalecendo o nosso relacionamento. Permaneça, continue, igreja. A palavra diz que Josué estava numa batalha. Então ele ora a Deus e Deus responde. O sol para, a lua para. Enquanto a batalha não acabou, enquanto o povo de Deus não venceu, o sol estava parado lá. E teve até estudo que cientistas lá procuraram, de repente estava faltando um dia, uma noite. Eles buscaram ali e creram ali que a palavra de Deus é verdadeira. Eles não tinham explicação, então buscaram na palavra de Deus e viram: está faltando um dia, mas aqui está falando que o céu parou. O homem orou e Deus atendeu, e Deus realizou o desejo dele, e o céu parou. Parou de orar por quê? Parou de crer por quê? Essa fé esfriou por quê? Basta a gente dobrar o nosso joelho, basta nós depositarmos a nossa esperança no nosso Deus, basta nós que nos declaramos servos dele falar: Senhor, para Senhor, para Senhor, para Senhor, atende, derrama cura, derrama libertação, derrama unção. Pai, acorda a tua igreja. Aleluia! Não tem como. Se a gente não clamar, não tem como. Se a gente não abrir a nossa boca, não tem como. Se a gente não caminhar, não tem como. Não tem como, igreja. No livro de Daniel, é um livro que eu gosto muito, capítulo de número 6. Daniel estava numa terra inimiga. De repente o rei fez um decreto. Falou que era para orar somente para o Deus dele, Nabucodonosor. Um povo se levantou contra a vida de Daniel.
Porque Daniel se manteve fiel a Deus, aos princípios que ele tinha, que ele vivia. Então, no mesmo momento que ele ouviu que havia sido assinado esse decreto pelo rei, Daniel para e vai orar a Deus. Ele podia morrer, perder a vida, mas ele preferiu ser fiel. Ele preferiu continuar no relacionamento. Então a palavra diz que ele foi para o seu quarto orar, dobrou os seus joelhos. E os inimigos de Daniel, que estavam à volta de Daniel, foram lá e aguentou Daniel para o rei. Entregou Daniel para o rei. E a palavra diz que o rei se lamentou no seu íntimo. Só que havia um decreto. Só que Daniel não deixou de orar. E a palavra diz que jogaram Daniel na cova dos leões. Leões famintos. Naquele tempo, se você parar para pesquisar, os leões eram muito maiores que os leões que a gente vê hoje. Eram enormes. Daniel é jogado na cova dos leões. A palavra não fala quanto leão tinha lá dentro. Se era um, se era dois, se era vários. Mas Daniel foi jogado lá, na cova dos leões. Às vezes nós nos encontramos na cova dos leões. Às vezes a gente está lá embaixo. Mas qual é a nossa atitude quando nós estamos lá embaixo? O que nós estamos fazendo quando nós estamos lá embaixo? E no outro dia, os inimigos de Daniel estavam contentes, vamos dizer assim, acreditando que Daniel havia morrido. Só que Daniel, antes de ser jogado, o que ele fez? Antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, o que ele fez? Antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, o que ele fez? Orou para quem? Orou para Deus. Creio eu que Deus já havia revestido Daniel da presença. Então quando ele cai na cova dos leões, se é que ele caiu, a Bíblia também não fala a altura, a distância. Talvez Daniel, quando jogar Daniel lá, talvez ele já caia em cima do leão. O leão talvez tenha amortecido a queda de Daniel. Mas a palavra diz que no outro dia foram lá abrir a cova. A palavra diz que o rei chega na beira da cova e grita: Daniel, acaso prove o seu Deus te livrar dos leões? Imagina o silêncio por um minuto. Imagina Daniel olhando para cima e falar: eu não vou responder já não, vou esperar um pouquinho. Daniel! Vou esperar mais um pouquinho. Imagina os inimigos de Daniel pulando. Morreu. Talvez o inferno tenha olhado para a sua vida e tenha declarado: vai morrer, não vai conseguir, vai perecer. Ei, talvez o diabo tenha olhado para a vida do nosso pastor e falado: não vai passar de alguns dias, de repente. Ei, Daniel, eu estou vivo. Ei, eu estou aqui, rei. Meu Deus me livrou dos leões, rei. Eita, lá, baixa lá, bacana. Meu Deus! Quando o inimigo pensar que a nossa morte chegou, o céu se abre e Deus fala lá de cima: ei, eu estou entrando com a providência, eu estou colocando a minha mão, eu estou trazendo vida, e é vida com abundância, e é vida verdadeira, e é vida de renovo. O inferno vai olhar para nós e não vai entender mais: como assim? Como ele pode? Ei, meu Deus pode fazer muito mais. Ele pode fazer muito mais. E Ele vai fazer para aqueles que continuam clamando a Ele, para aqueles que continuam buscando a Ele, para aqueles que ainda permanecem de pé. Ei, os irmãos que estão nos assistindo, vocês estão doentes, mas Deus está entrando com a cura, Deus está entrando com a provisão, Deus está entrando com o remédio. Aleluia!
nós temos que clamar, nós temos que fazer o convite. E esse texto aqui vem nos ensinar que nós temos que chamar o nosso Senhor Jesus. Nós temos que convidar Ele para a nossa festa, para a nossa vida, para a nossa casa. O texto vem nos dizer que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estavam ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Olha que há um convite. Às vezes nós convidamos tantas pessoas para a nossa casa, né? Mas às vezes o nosso Senhor Jesus a gente não convida. A gente não chama Ele para sentar na mesa. A gente não chama Ele para sentar no sofá. A gente não chama Ele para entrar no nosso carro, para viajar com a gente. Às vezes numa coisa para tomar um café, a gente não chama Ele para tomar um café. Às vezes a gente não chama, meus irmãos. Nós precisamos convidá-lo. Ele quer receber o nosso convite. O inimigo não, o inimigo vem chutando a porta, vem quebrando tudo. Mas o Senhor Jesus, Ele quer ser chamado. Sabe por quê? Porque Ele quer ouvir a nossa voz. Que pai aqui não gosta de ouvir a voz de um filho? E aí, Josué? Pastor Vando? É gostoso, né? Quando os nossos filhos estão brincando, de repente eles chamam pai, mãe. E pai aqui não gosta de ouvir isso. E com o nosso Senhor Jesus não é diferente. Ele quer ouvir a nossa voz chamando Ele, Senhor, vem. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, Pai. Entra aqui no meu quarto, senta aqui do meu lado, eu quero conversar com o Senhor, quero bater um papo. É orarmos a Ele, meus irmãos, do nosso jeito, da nossa maneira. Ele vai entender aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que nós precisamos. Ele nos conhece. Ah, você vai dizer, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que eu vou pedir, Ele sabe. Antes mesmo da gente falar, Ele já sabe. Mas a gente tem que declarar. A gente tem que falar. Ou você acha que ele estava passando ali e não sabia que o cego queria uma cura? Ou você acha que ele estava passando e ele não sabia que a mulher do fluxo de sangue queria uma cura? Ou você acha que ele não sabia que o leproso queria uma cura? Mas o que eles fizeram? Eles clamaram. Eles abriram a boca e chamaram o Senhor Jesus para perto deles. E por que nós não chamamos Ele ainda? E por que nós não falamos, levamos Ele para casa ainda? Aqui foi feita uma festa e Jesus foi convidado. E geralmente naquele tempo as festas duravam dias, ou até semanas. O povo se alegrava muito. O povo pulava, aproveitava a festa, era uma festa de casamento. E havia muito vinho nessa festa. Vinho representando a alegria, a felicidade. Representando também o noivo naquela situação. Porque se naquele tempo acabasse o vinho e não tinha de onde trazer, o noivo era envergonhado. Talvez o povo ali ia pensar, não tem dinheiro nem para ter um vinho. Como que ele vai sustentar a noiva? Como que ele vai viver? Como que ele vai prosseguir? Então se acabasse o vinho naquele momento, o noivo ia ser envergonhado. Só que Jesus estava na festa. O homem da provisão estava na festa. O homem do milagre estava na festa. Ele foi convidado, então ele foi até a festa. Tem que convidar. Tem que chamar. É relacionamento. Nós estamos vivendo tempo de relacionamento. Estamos pregando palavras sobre relacionamento. Então nós temos que andar com o nosso Senhor para a gente criar um relacionamento firme, sólido, concreto. Tem que estar junto. E a palavra aqui nos ensina que acabou o vinho.
E avisaram a mãe de Jesus: acabou o vinho. O que a gente vai fazer? Talvez ali as pessoas que sabiam, os servos, ficaram apreensivos porque a festa ainda estava continuando. E no meio da festa, vamos dizer assim, o vinho se acaba. As pessoas entram em desespero, os servos entram em desespero. O que a gente vai falar para o noivo? O que a gente vai servir para as pessoas? O que nós vamos falar para o mestre sala? Não tem mais o que servir. Não tem mais o que a gente dar para as pessoas. De repente a mãe de Jesus chega até ele e fala: acabou o vinho. Não tem vinho. E a palavra diz que Jesus falou o seguinte: que tenho eu contigo. Ou seja, isso não é problema meu. Acabou o vinho, acabou. Acabou o vinho, vai ficar sem vinho. Não tem mais vinho. E quando acaba o vinho, a ferida começa a doer. E quando acaba o vinho, a vida da gente começa a ficar sem graça. Quando acaba o vinho da nossa vida, é porque nós estamos longe da presença de Deus. Quando acaba o vinho da vida do cristão, é porque o relacionamento está fraco. Nós estamos distante do nosso Senhor Jesus. Nós estamos distante do Espírito Santo. Nós estamos distantes de Deus, porque nós deixamos que o nosso vinho acabasse. Acabou o vinho. O que tenho eu contigo? Imagina a gente pedir algo para alguém, para a pessoa que a gente acredita que tem condição. Fala e me ajuda. Fala: não é problema meu. Se vira, dá seus pulos, vai dar o seu jeito, e eu não vou fazer nada por você. Mas mesmo assim, nessa situação, nessas palavras de Jesus, a mãe de Jesus olha para os empregados e diz: ei, fazem tudo o que ele mandar. A mãe conhece o filho. E creio eu que ela sabia que Jesus não ia deixar a situação como estava. Jesus não deixa a situação como está, meus irmãos. Jesus não permite que nós, como servos, entramos em desespero. Nós somos seres humanos, a gente vai entrar em desespero. Mas Ele tem a providência já preparada. Ele tem aquilo que a gente pede, que a gente menos espera, preparado. A gente vai lá e vai dizer: não tem como, mas Jesus vem falar: já está preparado. A gente vai olhar e vai dizer: não tenho jeito, mas Jesus está dizendo: eu vou dar o jeito. A gente vai olhar e vai dizer: ai Senhor, eu não vou conseguir. Mas o Senhor olha para a nossa vida e fala: você vai conseguir, porque você não está sozinho. Eu estou com vocês. Vocês não estão caminhando sozinhos, eu estou caminhando junto. Aleluias. A palavra do nosso Senhor nos ensina isso. Nós temos um Deus que caminha conosco. Nós temos um Senhor que caminha conosco. Nós temos um Rei que caminha conosco. Aleluias. Por onde a gente vai, Ele anda conosco, igreja. Ele anda comigo, Ele anda com você. Ei, a palavra é essa, em toda a Bíblia é dito isso. Ele caminha com o seu povo. O povo no deserto tinha provisão porque Deus estava com eles. O povo que atravessou o mar porque Deus estava com eles. Aleluia. Aleluia. Ele está com o seu povo. Ele está conosco. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. 6 talhas de pedras. Cada talha cabia mais ou menos 100 litros de água. Só que a Bíblia não fala a quantidade de vinho que tinha.
mas o vinho havia acabado. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Esse versículo aqui mexeu muito comigo. E disse Jesus: está vendo essas talhas aí? Está vendo elas aí? Falta algo dentro delas. Falta algo dentro dessas talhas. As talhas estão aí, mas estão vazias. Para o milagre acontecer, as talhas têm que estar cheias. Aleluia. Glória a Deus. Ei, as talhas têm que estar cheias, igreja. As talhas têm que estar cheias. Nós queremos viver um milagre, mas nós não enchemos as nossas talhas. Talvez a talha da nossa vida, ela esteja cheia de tantas coisas que impedem nos encher da presença de Deus. Tantas coisas que o mundo nos oferece, que acontecem em nossas vidas. Talvez quando o Senhor Jesus quer nos encher, não tem como, porque já está cheia. Não tem como a gente encher algo que já está cheio. Não tem como a gente colocar algo dentro de alguma coisa que já tem alguma coisa dentro. Então é necessidade da gente se esvaziar daquilo que não provém de Deus. Há uma necessidade da gente tirar da nossa vida aquilo que nos impede de recebermos a graça de Deus. Há uma necessidade da gente tirar da nossa vida aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus. Há uma necessidade da igreja, nós como igreja, tirarmos da nossa vida aquilo que nos afasta da presença de Deus. Sabe por quê? Porque hoje é noite de encher as talhas. Hoje é noite da talha estar cheia. Mas cheia do quê, pastor? Cheia da presença, cheia da graça, cheia da provisão, cheia do milagre. Mas como que eu vou encher a minha talha? A gente vem falando desde o começo do culto, nos louvores, aleluia, em tudo que foi falado aqui, através da nossa oração, através do nosso clamor, através do nosso jejum, através da nossa fé, da nossa perseverança no nosso Deus. Ei, o milagre vai acontecer, mas para isso a gente tem que se mexer, a gente tem que buscar água, a gente tem que encher o nosso balde, depositar dentro da nossa talha. Ai, pastor, minha talha é pequena, minha talha é grande, a minha talha é média. Não importa o tamanho da tua talha, comece a encher ela, comece a depositar dentro dela a água da vida, a água da presença, a água que provém do céu, a água do Espírito Santo de Deus. Quer viver milagre? Encha a sua talha. Enche a talha, igreja. Aleluia. Talha vazia não tem serventia. Talha vazia vai ser apenas um objeto. Talha vazia não gera milagre. Não tem como um milagre acontecer se a talha estiver vazia, se a talha estiver sem água, se a talha estiver sem nada dentro. Não tem como um milagre acontecer. Mas o que mais me chamou a atenção, Jesus manda os servos encherem as talhas, e eles enchem as talhas até em cima. 6 talhas. Jesus fala: agora tira, leva para o mestre-sala. E eu parei para pesquisar, que eu já tinha ouvido, como que o milagre da água feito vinho aconteceu. E um cientista explicou de uma maneira, eu falei: meu Deus, é só Deus mesmo. Ele diz no final do ensinamento dele, ele diz, fala: é só um Deus que pode fazer isso.
porque nenhum homem pode fazer, é só um Deus que pode fazer. Ele disse que tinha que pegar um reator atômico, igreja, pegar todas as estrelas do céu, transformar em energia, mudar os átomos, a composição do ar todo, para que aquela água se tornasse em vinho. Meu Deus. Eu vou falar de novo, é difícil da gente entender. Eu falei, não entendi, não tem como. Meu Pai do céu tinha que pegar um reator atômico, que eu nem sei o que é isso. Pegar as estrelas do céu, a energia delas, transformar, pegar os átomos todos da água, transformar, quebrar, destruir, fazer algo novo, para que a água se transforme em vinho. Ou seja, não tem como a gente fazer, não tem como isso acontecer, a gente gerar esse milagre, mas há um Deus que parou, que entrou numa festa, no momento que o povo achou que não tem mais como, ele falou, leva para o mestre sala. Aleluia. Deus olha para a nossa vida nesta noite e diz o seguinte: eu vou fazer o impossível acontecer. Eu vou fazer o impossível na sua vida. Aquilo que os nossos olhos não tem como, Deus, o Senhor está dizendo, o Espírito Santo, a presença dEle nesta casa está dizendo, vai acontecer. Vai tentar ter explicação, vai passar no telão, aconteceu dessa maneira, eu vou tentar explicar. Não vai ter jeito não. Sabe o que ele vai falar no final da frase dele? É só Deus. É só Deus para fazer algo dessa magnitude. É só Deus para fazer algo dessa grandiosidade. É só Deus para fazer algo desse tremendo dessa maneira. Às vezes falta até palavra para a gente descrever aquilo que Deus faz pelas nossas vidas, aquilo que Deus vem fazendo por nós, aquilo que Deus vem fazendo pelo teu povo. Nós estamos aqui porque Deus tem cuidado da nossa vida. As pessoas estão nas suas casas porque Deus está cuidando delas. Apesar de ter um vírus aí criado, não sei, pelo homem talvez, mas Deus está cuidando, igreja. Já teve a pandemia no seu auge, quantos se foram? Mas Deus está cuidando do seu povo. Talvez o irmão nosso tenha partido, porque chegou a hora, foi cantar na glória, mas nós estamos aqui porque Deus está cuidando, aleluias. Deus está fazendo acontecer ainda. Tem vinho ainda, tem água para ser transformada em vinho. Tem milagre para acontecer na nossa vida. Não vai ter explicação, mas vai ter milagre. Não vai ter homem assinando embaixo, porque quem vai assinar embaixo vai ser Deus. E as pessoas vão olhar para a sua vida e vão reconhecer, tem Deus na vida dele, tem Deus na vida dela, tem Deus na vida dele, tem Deus na vida dela, porque Deus vai fazer. Ele não nos abandona, Ele não vai nos abandonar, Ele estará conosco, igreja, caminhando ao nosso lado. E é tão gostoso quando a gente vê isso. Quando a gente lê a palavra de Deus, de repente a gente abre ali um podcast e vê as pessoas falando, não tem como, é Deus que fez. Não tem como, é Deus que faz. Não tem como, é Deus que vai fazer. É Deus que realizou. Eu não acreditava em Deus, mas depois que eu passei a ler, que eu passei a conhecer, eu me converti a Ele, aleluias. Alguém já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Todo mundo já assistiu, né? E o ator deu uma entrevista que ele não era crente, mas depois que ele fez o filme, que ele passou a ler, que ele passou a conhecer, ele se converteu ao nosso Senhor Jesus. Aleluias. Então Deus faz, Deus fez, Deus faz,
Deus continuará fazendo, aleluias. Tem muita água para ser transformada em vinho? Tem sim, mas para o nosso Deus não é impossível. Tem muito milagre para acontecer? Tem sim, mas para o nosso Deus nada é impossível. O que você veio buscar nessa noite? Qual é a sua dependência? O que você deseja? O Senhor está dizendo nesta noite: me convida para entrar na festa e deixa o resto comigo. Me convida para entrar na sua casa. Me convida para entrar na sua vida. Me convida para entrar no seu relacionamento. Me convida para entrar no seu trabalho. Me convida para entrar onde nenhum homem pode tocar. Me convida. Faça um convite. Abra sua boca e fala: vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vai, abra sua boca e declare: vem, Jesus. Vem, Jesus. Entra na minha casa, Jesus. Entra na minha vida, Jesus. Entra, Senhor, naquilo que eu preciso, naquilo que eu necessito. Ei, talvez o homem não pode saber, porque o noivo aqui não sabia, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a sua vida. Ele sabe a sua necessidade, e Ele está mandando me entregar para a igreja. Ei, apenas faça o convite. Me deixa entrar. Me deixa fazer. Entrega a sua vida para mim. Aleluia. Tem que entregar para Ele, igreja. Não adianta a gente falar: Senhor, faz. Não faz. Faz. Não faz. Faz. Tem que falar: Senhor, faz. Eu confio. Senhor, faz. Eu entrego. Senhor, faz, eu me prostro aos seus pés, Senhor, minha vida está na sua mão. Faz e deixa, e confia. Use a sua fé, use aquilo que você tem dentro de você, e toca no coração de Deus. Ei, ora a Ele como um incenso suave, e a sua oração vai subir, e Ele vai ouvir e vai responder. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se prostrar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu não ele, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Se coloca de pé, igreja. Oh, Deus é lindo demais. O Senhor é lindo demais. Ele é maravilhoso demais. Não tem como a gente viver sem a presença dEle. Não tem como a gente viver longe dEle. Não tem como a gente falar: agora eu vou viver sem Deus. Não tem como. Se você já conheceu Ele, se você já caminha com Ele, não tem como você viver sem Ele. Não tem. Aleluia. Deus é lindo. Faça um convite para Ele nesta noite. Faça um convite para Ele. Quando você entrar na porta da sua casa, você declara: Senhor, entra comigo. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, você diz: Senhor, vem comigo. Quando você for jantar hoje, sentar na mesa, fala: Senhor, janta comigo. Quando você entrar no seu quarto, você fala para Ele: Senhor, entra comigo. Quando você for falar com seu filho, você fala: Senhor, coloca palavras na minha boca e fala comigo. Quando escute, igreja, e canta junto. Eu navegarei. Olha aí, igreja.
você, igreja. Quem me compreender, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor Jesus, é o Deus da sua vida, da sua necessidade. Espírito, Vem, Senhor, que desce como fogo, vem sobre a nossa vida, Senhor Jesus. vem como em Pentecostes, Vem, Senhor, como um vento. e enche-me de novo. Enche, Pai, enche até a tampa. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Navega com Ele. Seja cheio da presença, cheio do Espírito Santo. Enche a sua talha nesta noite, mas transborde também dessa talha. Transborde para as pessoas que estão na sua volta. Transborde para os seus vizinhos. Transborde para os seus familiares. Transborde para os seus amigos, para os seus colegas. Transborde a presença dEle. Seja um riacho, seja uma correnteza. Não seja uma água parada, porque água parada não serve para nada. Mas seja uma água, uma fonte que flua, um rio de água viva. Enche a sua talha e transborde, igreja. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo. Feche seus olhos, igreja. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, Pai. Nós clamamos o Teu santo nome, Senhor, mais uma vez, meu Pai. Porque o Senhor pode fazer, o Senhor pode transformar, o Senhor pode realizar, Senhor. Nós depositamos a nossa fé nas Suas mãos, Senhor Jesus, para que o Senhor atenda o nosso clamor, ó Pai. Para que o Senhor, Pai, olhe para o nosso coração, Senhor. Para que o Senhor possa olhar para a nossa vida, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus vivo, nosso Deus único. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, o Jeová da provisão, da cura, da libertação, o Deus do impossível, aleluias. O Deus que liberta o cativo, o Deus que cura o enfermo, o Deus que dá vista aos cegos, que faz o paralítico andar. Oh Pai, o Deus que cura o leproso, o Deus que nos traz a esperança, o Deus que enxuga as nossas lágrimas quando nós acordamos, o Deus que nos faz respirar, aleluias, o Deus que nos ama. Pai, visita neste momento os enfermos desta casa, Senhor. Leva a cura para cada um, Senhor Jesus. Visita o pastor Josué, Pai. Coloque a Tua mão sobre a vida dele, Senhor Jesus. Sobre a vida da pastora Raquel, Senhor. Oh Senhor, com o Teu servo, ó Pai, como nós já pedimos aqui, Senhor Jesus, receba a cura.
Pai, toca, Senhor, no DNA, ó Pai. Toca, Senhor, no sangue, ó Deus. Toca nos ossos, ó Pai, e restaura, Senhor. Pois tudo provém de Ti, Senhor. Porque o Senhor nos formou, Senhor, através do barro. Então o Senhor conhece a nossa essência. O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor conhece, Senhor, a nossa alma. Porque o Senhor soprou em nossas narinas, ó Pai, o Teu Espírito, Senhor. Então, Senhor, receba o nosso clamor nesta noite. Receba a nossa oração, ó Pai. E atende o clamor da Tua casa, Senhor Jesus. Atende cada pedido, Senhor, meu Deus. Porque nós cremos no milagre, Pai. E acima de tudo nós cremos em Ti. Porque no Teu nome há todo o poder, Senhor. E o Teu nome, Senhor, está acima de todo nome, Pai. Aleluias. E não há outro nome, Senhor, que se compare a Ti, ó Pai. Como diz em Filipenses, Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.